abrir a câmera. Perfeito. Tem um outro trabalho, porque ela está na Caixa Econômica essa hora. Certo. Tá. Gente, a gravação foi iniciada da palestra, então, hoje a Divisão de Saúde e Segurança do Servidor está promovendo a palestra sobre alimentação saudável e prevenção de doenças autoimunes, que é um tema importantíssimo, porque se trata de prevenção, né, de prevenção de doenças, porque um dos objetivos desse setor é a prevenção de doenças, assim, na sua grande maioria ocupacionais, mas a gente também fala a gente tem essa ação preventiva em outros aspectos também, e o objetivo da palestra é inseri-la num campo de discussão do Programa de Alimentação Saudável do Governo Federal. Então, nós temos o programa, que é gerido por uma portaria normativa e que coloca como um dos objetivos realizar eventos educativos no âmbito eventos educativos, tendo como tema alimentação saudável. Então, dentro desse contexto, a gente chamou a doutora Sandra Lohmann, que tem um currículo extensíssimo, maravilhoso. Ela me enviou o currículo, nossa, eu começo por onde? Fala só os primeiros itens, lá tá tudo certo, né? Aquilo é um currículo pronto que a gente tem, né? A doutora Sandra é nutricionista e tem pós-graduação em clínica terapêutica nutricional, nutrição esportiva, nutrição fitoterápica e funcional, saúde do idoso, e docência em nutrição. Então, fora todas essas especialidades, ela trabalha também no Centro de Medicina Integrativa, aqui em Brasília, na Asa Sul. E eu já agradeci, mas eu agradeço novamente a participação da doutora Sandra, porque eu sei que isso tudo implica o tempo dela, o tempo para preparação, o tempo para trazer essas informações importantes para a gente. Então, doutora Sandra, muito obrigada mais uma vez, e agora eu lhe dou a palavra para a gente iniciar essa discussão tão pertinente. É verdade. Boa tarde a todos. Eu agradeço também, né, o convite. É uma honra, né, poder estar falando sobre nutrição para vocês, né, para todos os funcionários. É muito importante essa iniciativa de cuidar da saúde, porque se nós trabalharmos na prevenção, nós teremos uma qualidade de vida melhor, né, como funcionário, você terá uma produção maior, menor número de afastamentos do trabalho, né? Então, eu acho que esse trabalho, esse projeto, ele é muito bem-vindo. Eu agradeço mais uma vez, né? Tive a oportunidade de falar sobre intestino, saúde intestinal, já há alguns anos. É o assunto realmente que eu gosto demais, e trazer essas informações aliadas às doenças autoimunes, na verdade, será um link, né? Então, para mim, realmente, assim, foi bem gratificante essa oportunidade. Ótimo. Então, você me falou, doutora Sandra, que vai compartilhar a tela, não é isso? Com alguns slides? Isso. Tá, então vamos aguardar, gente. E para todos que estão na reunião, na palestra, a gente vai deixar as perguntas para o final. Então, a gente começa com a apresentação da doutora Sandra e aí deixa para o final as perguntas, as dúvidas de todos. Nós já enviamos para a doutora Sandra algumas perguntas que vocês enviaram, ela já está com algumas questões, mas, enfim, se surgirem outras, a gente vai aqui colocando. Tá certo. Então, né, nosso assunto, então, será essa alimentação saudável na prevenção das doenças autoimunes. E isso realmente é muito pertinente. Prevenção. Prevenção é a palavra ouro, né? Porque depois de instalada, primeiramente, demora muito para identificá-la, para
nominá-la. Então, para quem tem os sintomas de uma doença autoimune, ela passa 3, 4, até 5 anos até identificar essa doença, né? Então, realmente, ela é de difícil diagnóstico. Então, se nós trabalharmos com prevenção, nós teremos realmente, assim, mais chances de ter uma qualidade de vida melhor, né? Definindo, então, assim, né, o que seriam essas doenças autoimunes, né? Como o próprio nome diz, é quando o sistema imune ataca um órgão ou tecido do próprio organismo e como se ele fosse um agressor, e ele impede a função normal daquele órgão ou daquele tecido. E ele impedindo a função normal, ele ocorrem, né, as consequências de cada característica de doenças autoimunes. E elas se apresentam de diversas maneiras. Então, como eu falei no começo, existem um número já definido muito grande de classificações dessas doenças, mas para o médico chegar até elas é realmente bastante complicado. A incidência, ela é cerca de 3%, né, da população mundial. No Brasil é cerca de 30%, eu não lancei aqui porque eu não achei órgão oficial, né, para registrar essa informação. Ela tem maior incidência em países desenvolvidos e também afeta mais as mulheres. Mais uma vez, né, somos nós as maiores portadoras de doenças autoimunes. Por que isso? A gente tem uma desconfiança, né? Que é a sobrecarga de nossas funções, das atribulações do que nos envolve o nosso dia a dia, porque somos mãe, esposa, funcionário, né? Funcionárias, né? Temos, assim, uma sobrecarga muito grande de responsabilidades e nós temos uma carga hormonal muito diversa e ela apresenta essa sazonalidade. E com a interferência de um estresse, de um cortisol mais ativo, esses hormônios apresentam alterações, então por isso que acaba afetando mais o sexo feminino. As possíveis causas, a gente tem um papel da genética muito já definido, então existem exames que já podem identificar um painel para doenças autoimunes. E hoje a gente diz que os fatores ambientais estão vamos dizer assim, em número máximo de relação de causa e efeito para a doença autoimune. E mais recentemente, o leaky gut ativando processos inflamatórios. O que é isso, leaky gut? Leaky gut é o nome de um problema ligado com a saúde intestinal. A parede do intestino fica permeável. Então, leaky gut é como se fosse tradução, né? Intestino gotejante, permeável. E é onde a gente vai aprofundar em seguida. Medicação, né? Para quem já tem o diagnóstico, sabe que não tem uma medicação específica, são utilizados imunossupressores, são utilizados imunomoduladores, que de última geração agora, né? E também a vitamina D. O papel da vitamina D está bem, vamos dizer assim, já definido como um papel bastante promissor no tratamento. E já existem mais de 100 tipos de doenças classificadas. O que a gente tem, então, em relação, né, a essa preocupação hoje? Será uma epidemia essas doenças autoimunes? O Dr. Frederick Miller, que ele é um cientista que já estuda muito, há muitos anos, essas doenças, ele coloca, assim, que vão existir cada vez mais e mais impactos, e eles vão ser devastadores, né, em relação à qualidade de vida das pessoas. E quando uma pessoa da família tem uma doença autoimune, provavelmente mais pessoas vão desenvolver, mas nem sempre a mesma doença autoimune, né? Então, o que eles relacionam como essa causa que eu mencionei antes, seria, então, a pesquisa relacionada com o aumento das mudanças na dieta, exposição a pesticidas, poluentes, drogas e produtos químicos, né? Também, né, a relação do aumento da obesidade, privação do sono, ou seja, a qualidade do sono hoje das pessoas não é mais adequado, né? O estresse, como nós mencionamos antes, a própria poluição do ar, e isso gerando
os impactos nas mudanças, inclusive climáticas, né? Então, o calor é mais calor, o frio é mais frio, então aí já aumenta, né, vamos dizer assim, a distribuição de vírus, bactérias, tudo fica mais resistente, né? As doenças que, voltando um pouquinho assim, que nós, né, aqui somos, trabalhamos mais, né, depois a gente vai falar as do Brasil, tá? As mais comuns. Então, por que a gente vai falar, então, de nutrição, né, nas doenças autoimunes? Por quê? Né? Porque a gente tem um sistema digestório que ele tem uma ligação da boca até o ânus. Então, ele é o único órgão, né, que tem uma ligação com a parte externa do ambiente. Então, tudo a gente ingere, inclusive pela respiração. Então, como a gente falou, né, poluição, a própria exposição do nosso ambiente. Hoje, interfere muito com a nossa qualidade digestiva, onde a gente mora, o que e quanto estamos comendo, essa qualidade alimentar mudou muito, se estamos mastigando adequadamente para, né, facilitar o processo digestório. Hoje a gente sabe que uma mastigação errada, ela leva a problemas digestivos e absortivos, porque acaba interferindo com a produção das enzimas, né, essa má qualidade mastigatória. Se estamos digerindo, então, de uma forma adequada, e a eliminação fecal, né? Será que o cocô está sendo saudável? Hoje a gente tem, então, esses estudos que mostram a grande interferência da qualidade das fezes que as pessoas estão eliminando como um mapa da saúde daquela pessoa. Então, veja como isso tem uma relação. Tá tudo certo, gente? Todo mundo ouvindo? Algum problema? Porque eu não vejo mais vocês. Tá tudo ok? Se alguém puder me dar um Sim, retorno. assim, eu consigo ver claramente os slides. Se alguém não estiver vendo ou ouvindo, pode aqui falar para a gente, mas eu consigo ver claramente. Tá ótimo. Ellen, só aproveitando a Hum. interrupção, a Carol, ela realmente não está conseguindo entrar. Se alguém Hum. puder mandar, quer dizer, eu posso fazer isso, eu mando o meu link, né? Rapidinho? Isso, Tá, me perdoe, eu vou mandar o link para a diretora da clínica. isso. E Ela tomara que ela gostaria. consiga entrar para Tomara que ela poder. consiga. Isso, Deixa eu ok. ver aqui se ela entrou. Vamos lá. Então, trazendo essa informação, né, desse intestino que nós temos, então, né, o fígado, o estômago, toda uma ligação com o intestino delgado, intestino grosso. Então, aqui nós temos, né, de acordo com as figurinhas, a digestão de proteínas, de gorduras, de carboidratos, de vitaminas. E isso depende, né, das enzimas, da absorção. Tudo isso tem uma relação para a saúde do indivíduo. O que vai sair desse intestino para a corrente sanguínea, né? Tá? Então, essa relação tem sido muito aprofundada hoje. Então, a gente diz que o intestino, ele está sendo, então, cada vez mais, os estudos estão cada vez mais abrangentes e a gente está conseguindo chegar no micro do micro do micro das células, né, dessas funções. Se nós olharmos o nosso intestino por dentro, a gente vê parecido com esse tubo cheio dessas vilosidades aqui. É como se fossem os pelos de um tapete, de uma toalha, né? E esses pelinhos a gente chama de vilosidades. E é por aí que entram os nutrientes, é por aí que entram bactérias, vírus, fungos, né? E no intestino saudável existe uma barreira que protege, né, contra a entrada de corpos estranhos. Se tudo vai bem nessa vilosidade, tudo vai funcionar bem. Agora, o que tem ocorrido? Uma inflamação muito constante, fazendo com que ocorra alterações nessas vilosidades aqui. Então, é como se essas vilosidades fossem um muro de uma residência, que é uma proteção, né? E esse muro começasse a ter orifícios, furos, e aí começa a entrar ladrões, animais, vírus, bactérias, né? Uhum. Por causa desses processos inflamatórios. Essa área absortiva do nosso intestino, ele tem, então, cerca de 8 metros, né, de extensão. Se ele fosse aberto, ele cobriria uma quadra de tênis, para nós entendermos quão grande é essa extensão da área absortiva. A
aprofundei muito meus estudos nessa parte intestinal a partir de 2018, quando eu conheci, né, entre uma palestra lá que eu assisti, Dr. Alessio Fasano. Ele foi um dos, vamos dizer assim, dos primeiros cientistas a aprofundar os estudos. E agora, em 2020, ele diz que todas as doenças começam no intestino. Furado, né? Tá vendo aqui o link no meio aqui, certo? Por quê? Ele descobriu uma substância chamada zonulina que interfere com essa permeabilidade. Então, a partir daqui, nós temos essa tela que pode ajudar a compreender um pouquinho, né? Eu sei que são informações técnicas, mas eu vou tentar, com esses desenhos, traduzir essa compreensão do que seria esse intestino permeável. Se nós olharmos aqui essas células primeiras, aqui azuis, elas têm, a gente diz, uma situação chamada de normalidade. Uma célula é colada na outra, e além da cola, existe uma costura, como se fosse uma linha, que costura uma célula na outra. Essa linha que costura uma célula na outra é chamada de tight junctions, ou seja, junções apertadas. Essas junções apertadas são destruídas com o quê? Com alguns gatilhos. O estresse, o excesso de exposição a toxinas, alguns patógenos, alergias ou intolerâncias alimentares, excesso do uso de medicamentos e, inclusive, infecções. Mau funcionamento dos órgãos, né, também está relacionado a isso quando a gente tem uma má digestão, né? Então, seria a partir das intolerâncias alimentares. Tudo isso produz substâncias que vão agredindo essa mucosa, essas vilosidades que nós falamos antes, né? Que como se fosse aquele fiozinho do tapete, essas vilosidades ficam inflamadas, a costura se desfaz e as células começam a se separar. Vejam, uma célula fica separada da outra, é como se aquela imagem, aquela relação que eu disse, do muro com problemas, ele fica furado, ou seja, aquela casa perdeu, aquele condomínio perdeu a proteção, e aí qualquer coisa vê a porta aberta, o buraco aberto, vai entrar. Essa entrada, fatalmente, vai ser já na corrente sanguínea. Essa corrente sanguínea, ela tem quem lá? Os defensores do nosso corpo. Quem são? Os anticorpos. Eles vão começar a reconhecer esses patógenos, esses resíduos alimentares, e vão provocar uma reação, ou seja, de defesa. Só que se essa reação, esse ataque, essa entrada, começa a ficar muito frequente, esse sistema imunológico começa a ficar confuso. Ele já não sabe mais para onde correr, porque está toda hora entrando um invasor. Então, o que ele faz? Ele já cria, ao invés de pequenas defesas, ele cria grandes defesas, e essas defesas, elas criam reações inflamatórias. É como se fosse assim, eu controlo aquele bandido só com um revólver, daqui a pouco eu já vou usar uma arma mais potente, daqui a pouco eu resolvo, vou colocar uma bomba de uma vez e eu destruo tudo, né? Então, esse que é o problema dessa passagem de leaky gut aqui, e eu diria que isso seria o gatilho principal para os processos inflamatórios e para a reação que a gente diz de doenças autoimunes. Essa passagem, então, de tudo que é ruim para o lado de cá, para a corrente sanguínea, ela provocaria duas espécies de reações. As próprias bactérias, que teriam passagem naquelas vilosidades aqui, né? Lembra da imagem lá, né? Vindo direto para o corpo, e do corpo alterando e ativando as reações imunes e afetando, então, os órgãos, reagindo com a doença autoimune, ou então através de uma outra reação, ou seja, depois que o inimigo entra, ocorre uma reação dos anticorpos e esses anticorpos mandam respostas para a reação da doença autoimune. Aonde ela vai se localizar? Vamos dizer, naquele ponto mais frágil daquela pessoa. Então, é muito particular a reação. Se ela já tiver uma condição genética, isso aqui vai juntar-se essa condição genética para o desenvolvimento da doença. Hipócrates, que foi, então, assim, né, o maior, né, médico que a gente já teve de longa data, né, ele coloca, então, que ele já falava isso, que toda doença começa no intestino. Então, eu acho que ele já tinha razão naquele tempo, né? Hoje, a gente tem, então, esses fatores ambientais, junto, né, com algumas associações,
que são perigosas. Então, eu tenho a genética, eu tenho a associação do estresse, eu tenho a associação do sono, da nutrição inadequada, o excesso desses aditivos, açúcar, glúten, gorduras ruins, que a gente é bombardeado hoje com alimentação industrializada, que veio facilitar a nossa vida, mas que trouxe agora um imposto bastante grande para a gente pagar, né? Facilitou muito na compra, agora vem o imposto. A própria disbiose, que é o desequilíbrio dessas bactérias, por quê? Por que se fala muito em disbiose? Disbiose é o desequilíbrio das bactérias que moram no nosso intestino. Essas bactérias, elas começaram a ficar mais resistentes, porque a gente veio de uma situação também chamada de excesso de higiene. A gente passou a viver assim, muito limpinho, né? Parece até um exagero eu falar isso, né? Só que isso criou uma condição de resistência de algumas bactérias. Então, essa permeabilidade intestinal. Se traduzíssemos isso para uma imagem, é como se fosse esse intestino gotejante aqui, influenciando diversos órgãos, gerando diversas doenças, de acordo com o órgão afetado. Se for o fígado, se for a pele, se for o coração, se for o cérebro, se for os ossos, se for as articulações, se forem os rins, se forem as glândulas, como o pâncreas, por exemplo, e a própria saúde intestinal pode ficar afetada. Por quê? Passa lá a alteração dessa microbiota, os metabólitos e os nutrientes. Como é que a gente trabalha, então, com a alimentação, né? Então, ou seja, eu preciso proteger o organismo dessa pessoa, né? Se ela já vem com diagnóstico, eu preciso estudá-lo, eu preciso saber que tipo de doença ele tem e que características ele está apresentando e se ele já tem um diagnóstico, né? Então, se ele já tem um diagnóstico, fica mais fácil a gente culminar somente para aquela característica daquela doença e cuidar daquele órgão afetado. O que a gente vai fazer? A gente vai proteger mais, né, aquele órgão. O que a gente associa junto com esse diagnóstico? A gente precisa de exames. Quanto mais exames a gente tem disponível hoje, a tecnologia está assim, né, muito avançada e trouxe para nós a possibilidade de estudar, né, abrir o livro do paciente, né, como se ele fosse um livro e a gente começa a estudar os capítulos, né? Então, a gente faz exame de sangue, de fezes, de saliva, exame genético e também estuda a composição corporal. Tem muitas pessoas que perdem massa muscular e a gente precisa cuidar disso também. Então, por isso que a bioimpedância ou DEXA é uma maneira de acompanhar isso. Nós vamos estabelecer as metas e os objetivos, os mais emergentes, ou seja, depende como aquela pessoa chega até a gente, né? A gente vai usar as melhores estratégias que a gente tem naquele momento precisa revisar constantemente e mudar sempre que for necessário. O tratamento nutricional, vamos dizer assim, como é que a gente trabalha? Especificamente, a gente aplica um programa chamado de 6Rs. Eu vou falar em seguida lá no outro slide. A dieta padrão é reduzir a inflamação. Então, se eu sei que eu tenho um problema ativado por um processo reagente, eu posso classificá-lo de reação de inflamação de baixo grau. Essa inflamação está lá igual um braseiro, igual aquela brasa, né, que a gente acende para o churrasco, né? Eu, como gaúcha, entendo muito bem de comer o churrasco. Esse padrão inflamatório é como se fosse aquela brasa, e de vez em quando não dá uma chama, se cai uma gota de gordura, ou se coloca alguma madeira, uma madeira não, pode ser madeira, né? Se a gente pensar numa fogueira, ou então um carvão a mais vai gerar uma chama, não é verdade? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa controlar a chama. A chama é a reação mais forte daquele processo inflamatório. Então, eu preciso controlar quem provoca a chama, quem são os gatilhos. E isso a gente vai descobrir lá naqueles exames. E então, nós vamos entrar com um padrão para reduzir a chama, ou seja, um padrão anti-inflamação, para deixar aquele braseiro mais apagado possível. Mas, infelizmente, para quem tem a doença autoimune, vai sempre existir uma brasinha lá esperando uma reação. O que a gente inclui nessa dieta, né? A dieta, ela sempre vai ter o estilo mediterrâneo. Castanhas, ômega 3, nozes, azeite, abacate, frutas mais vermelhas e coloridas possíveis, frutas cítricas por causa da vitamina C, a proteína de preferência ao peixe, e a gente atribui ainda alguns complementos, que são os fitoterápicos, e às vezes outros que forem necessários. De acordo com os exames, essa prescrição será individualizada.
A vitamina D, essa é o nosso padrão ouro de nutriente, então a gente sempre vai estar monitorando. Orientamos cortar os alimentos que vão ser os provocadores da chama. O glúten, o leite na sua proteína e não na lactose, os açúcares, as gorduras ruins, os aditivos alimentares e o álcool. O gerenciamento do estresse, o sono precisa acontecer. Exercício e hidratação sob medida, monitorar todas as funções que vão envolver características desse paciente. Seriam esses 6 R's, então, né? Esses 6 R's, eles começam com essa palavra primeira aqui, ó, remover. A gente descobre quem é o alergeno, quem é o intolerante, a gente tira aquilo que a gente sabe que faz mal, os contaminantes, os alimentos intolerantes, os próprios parasitas, esse crescimento bacteriano, né? Então, nós temos exames que facilitam a gente identificá-los. Se não fizer os exames, o que que faz? A gente vai pela tentativa e erro, né? Ou seja, pela experiência que a gente tem, a gente vai tratando também. Depois a gente precisa reparar essa mucosa. Lembra lá que a mucosa está doente, que ela está inflamada, que ela está com inflamação? Eu preciso reparar essa mucosa. O jejum, ou seja, o descanso alimentar é bem importante aqui. E também os suplementos. Depois a gente vai reinocular alguns elementos que podem ser probióticos. Nem sempre probióticos são indicados, porque a gente precisa saber se aquele probiótico é útil. No começo, a gente achava que probiótico era bom para todo mundo, só que não é mais assim. Hoje a gente tem condições de dizer que não é bom para aquele fulano, porque ele não precisa daquele probiótico, né? Então, ele pode, talvez, já ter excesso daqueles probióticos. Como que a gente sabe? Com o mapeamento genético das bactérias. Alimentos fermentados, alguns probióticos, né, de acordo com, acabei, né, repetindo aqui, de tão importante, eu escrevi 2 vezes. E os pós-bióticos, ou seja, é uma classificação aí que a gente dá para os suplementos. Reequilibrar corpo e mente, isso é muito importante. Então, a gente tem que trazer esse ensinamento da medicina oriental, meditação, yoga, pilates, e depois, né, com o exercício, por causa daquela questão que nós falamos da musculatura. Os aeróbios, a dança, meu Deus, dança é perfeito, corpo, alma, espírito, né? Enquanto você dança, você gasta calorias, você faz movimentos, você sorri, né? Principalmente quando dá aquela errada, né? Ou então sorrir de felicidade, porque é muito bom, né? Eu ao menos gosto, né? Para quem não sabe, aprender a dançar, então, né? E reavaliar os resultados constantemente. O que a gente, então, impõe aqui, né? Alimentação ideal. O que a gente fala? Comida. Vamos comer comida, comida de verdade. Deixar de lado aquela comida industrializada. Ai, Sandra, mas é difícil, a gente não tem tempo. Olha, tem aquela frase que eu vou dizer para todo mundo. Se você não tem tempo de cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Qual é melhor? Qual é mais prazerosa? Né? Tá? Então, a gente fala de healthy food. Né? Vamos trabalhar com uma alimentação saudável. Para quem é vegetariano, eu diria essa imagem do meio que representa assim, o equilíbrio, né? Ou seja, tudo que o corpo precisa, desde temperos, sementes, os legumes coloridos, né? Os grãos, as leguminosas, que é aqui, né, no grão de bico. E para quem, então, come proteínas, o peixe seria, então, o nosso eleito. Os cereais, assim, os mais naturais possíveis, os grãos, aqueles grãos originais, né? Então, a quinoa, ela trouxe para nós, assim, uma característica muito interessante pelo valor nutricional que ela possui. Mas podem ser outros grãos também, claro, né? O que a gente falaria, então, de café da manhã ideal? Isso é uma sugestão, a gente precisa adaptar para cada um, né? De acordo com o tempo que aquela pessoa tem, e ela precisa buscar esse tempo também, como eu falei. Tem que buscar o tempo para cuidar da saúde, senão depois vai ser obrigado a doença. Shots têm, assim, o poder de juntar ali num vidrinho bem pequenininho uma concentração imensa de nutrientes naturais. Suco de limão, açafrão, pimenta, própolis, enfim, dá para fazer uma mistura maravilhosa. E os alimentos que vão compor aquele café da manhã, né? Sempre pensando nas proteínas para combinar com esse café, não usar o leite, por isso que está aí o cafezinho preto, e substituição, né, do carboidrato utilizado com a tapioca. A tapioca não seria o melhor exemplo. Eu queria achar um cuscuz, mas eu não achei o cuscuz para colocar aqui, né? Por que o cuscuz seria melhor, doutora Sandra? Porque o cuscuz a gente consegue colocar linhaça dentro da massa, a gente consegue colocar chia dentro da massa, a gente consegue colocar sementes moídas ali dentro da massa para melhorar o índice de fibra dele.
E a tapioca, ela é muito pobre em fibra. Então, a tapioca, ela necessariamente ela tem que ter um excelente recheio. O recheio precisa melhorar o equilíbrio da fibra dela, né? Então, tem que colocar. E se a gente mistura qualquer coisa na goma, ela não gruda, não é verdade? Ai, ai. Então, a tapioca, ela precisa de um excelente recheio. Intervalos, o que a gente escolhe? Um suco com vegetais, aqui eu fiz, aqui é o meu suco de beterraba que eu tomei essa semana, né? Frutas vermelhas, não precisa ser mirtilo para todo mundo, né? Pode ser a nosso querido açaí, pode ser a jabuticaba, podem ser essas frutas locais também, né? Essas frutas, essas berries, elas têm assim uma hiper, mega, ultra, master concentração de antioxidantes. E outro detalhe, tem compostos elágicos, tem substâncias que são excelentes para cutis, para pele, né? Então, nós mulheres, já que nós somos mais afetadas, né, vamos buscar esses benefícios também. E o mix, né, de oleaginosas com essas berries desidratadas, aqui no caso seria cranberry, a amêndoa e a castanha do Pará. Mas vejam, são porções pequenas, tá? Nada de ficar com aquele pote na frente e, ó, mandar ver, porque o excesso, né, também pode prejudicar. Aqui eu mostraria para vocês como que seria uma sugestão de prato para o almoço e seus substitutos. Nós não podemos comer do mesmo jeito todos os dias, gente. Procurem variar, pensem na rotatividade dos pratos que vocês formam. Quando vocês estão num self-service, quando vocês podem escolher um self-service, né, mais natural, mais voltado para esses alimentos orgânicos, busque, nem que seja no final de semana, mas vocês estão diminuindo aquela sobrecarga semanal. Então, 1 ou 2 dias é melhor do que nada, certo? E se você for fazer sua refeição em casa, compre produtos de qualidade. Busque produtos de qualidade, feiras. Existem, então, aqueles entregadores de produtos orgânicos em casa, que são na forma de 2 vezes na semana, cestas orgânicas, né? Então, a gente pode estar utilizando essa qualidade na nossa casa, se a gente tem tempo e boa vontade e disponibilidade para cozinhar. Ou você tem uma cozinheira, treina aquela cozinheira, oferece um curso para ela, né? Hoje tem muita nutricionista oferecendo curso de alimentação saudável. Toda a família vai ganhar, né? Então, esse prato seria assim, ó, metade você tem que colocar seus vegetais e seus legumes, assados, crus, refogados, na forma de torta, na forma de quiche, do jeito que você quiser, mas tenha variedade de legumes e verduras ali. Substitua estes, quando você comeu um num dia, no outro dia não repita. Da mesma forma, a proteína, varia o tipo de proteína que você está comendo. Para quem é vegetariano, varia os grãos. Os grãos, as leguminosas, são um aporte proteico para atender uma dieta para um vegetariano, né? Então, a gente fala que 7 colheres de grãos atendem o aporte proteico de um bife, de uma proteína. Só que digerir esses grãos é outra história, né? Tem gente que tem muitos gases com as cascas, né, das leguminosas, e aí é um problema, que às vezes atrapalha. Mas existem uns jeitinhos aí que a gente ameniza. E aí os cereais, varia os cereais, nós temos aqui a possibilidade para nós, né, que estamos no Brasil, cará, inhame, mandioca, né? Desculpa, minha Siri falando comigo aqui. Eu estou falando muito alto, eu acho. Então, nós temos a mandioca, o cará, o inhame, a batata. O macarrão, você precisa intercalar esses carboidratos. Use uma fruta aqui para colocar nessa salada e extra de fibras, linhaça e chia, que você pode carregar e levar para o seu trabalho, um potinho ou um saquinho com uma porçãozinha e você salpica ali. Para quem tem problemas, né, ligados com o intestino, as fibras sempre serão as mais indicadas, né, linhaça e chia. Isso aqui seria um modo de nós entendermos como é essa divisão, né, e a qualidade dos alimentos. Então, eu coloco aqui dividido em quadrantes, onde nós temos características e explicações daquilo que eu acabei de mencionar. Desculpa, vou trocar o slide. Isso aqui é a troca. Aqui, ó, tá vendo? Proteínas saudáveis, escolha variedades, grãos integrais, a água, né? Os chás sem açúcar ou adoçantes, os óleos vegetais, o melhor é o azeite de oliva,
para cozinhar, inclusive, tá? A dieta mediterrânea só usa azeite de oliva. Ah, mas Sandra, ele não oxida, ele não estraga. Isso não acontece com azeite de oliva, tá? Ele tem uma capacidade de resistência boa, só que ele não serve para fritura. Mas a gente fala que não é para fazer fritura, né? Quer comer alguma coisa assada? Usa forno, usa air fry, né? E não faz nada em imersão de gordura no teu dia a dia, tá? Então, aqui de novo, o mesmo desenho, né? Com a ideia dessa rotatividade das escolhas dos alimentos, então fica bem claro o quanto a gente tem opções e alternativas. Vamos sair da mesmice. A repetição de alimentos é que leva às intolerâncias alimentares, é o que leva até as alergias, né? As alergias têm um pouco de fator imunológico já, de genética muito forte, então não é uma classificação que eu diria para essa nossa condição. Eu quero falar de intolerância alimentar, ou seja, de tanto comer aquele alimento, ele se torna intolerante. O ovo pode acontecer isso. Então, cuidado na repetição de alimentos. Tudo isso, de novo, para voltar naquela mucosa, lembra daquela desenho, daquela vilosidade? Aqui é uma curvinha só. Essa curvinha, ela é cheia de células, como nós falamos lá no começo. As células saudáveis, elas conseguem proteger quando, né, passa porventura algum elemento ruim, ele atravessa, mas ele é pouquinho, então eu posso ter aqui antígenos alimentares, mas esse número diminuído, o meu sistema imunológico trabalha numa boa. Agora, dá um monte aqui para ele, para ver se ele não vai ficar confuso. Se você tem um intestino permeável. E aqui a gente tem uma classificação. Você e Tereza não poderiam colocar na rede e imprimir? Vocês estão invertindo, não dá para colocar. Essa impressora ela é local, ela Gente, é ligada no alguém Estou tá escutando com... aqui uma conversa na de rede, impressora, imprimir. Eu Então, para mim. Bom, eu vou fechar então o microfone de todo mundo. Aí o dela acaba preto, Eu acho que pode, né? Melhor cortar. Então, o que a gente tem aqui? Os nutrientes protetores, aqueles que vão reduzir a permeabilidade intestinal, que seriam as fibras que nós falamos, alguns pré-bióticos. Esse nome aqui, butirato, propionato, é o nome de ácidos graxos de cadeia curta que as próprias bactérias do bem fazem para nós. Então, se a gente alimenta bem as nossas bactérias, elas vão produzir substâncias protetoras para o nosso corpo. Só que hoje em dia, essas bactérias não estão sobrevivendo, esse que é o problema. As bactérias, elas estão morrendo mais rápido que deveriam. Por quê? Porque você come um alimento que tem aditivo alimentar para não estragar o alimento. Aquele aditivo alimentar impede o crescimento da bactéria lá no alimento, certo? Aí você ingere, você vai ingerir o aditivo. O que ele vai matar? A sua bactéria também. Então, esse desequilíbrio das bactérias, ele é provocado por excesso de consumos dessas substâncias químicas que eles servem lá na prateleira, mas não para o nosso intestino, né? Então, e tem um detalhe, ó, vou aproveitar uma frasezinha aqui, ó. Quanto maior a vida útil de um alimento na prateleira, menor se torna a nossa. Por essa razão, especialmente, tá? Especialmente. Quando eu falo de intestino, eu amo intestino, tudo eu vou trazer para o lado do intestino, que é, né, o nosso regulador de saúde ou doença. E aqui nós temos os agressores, veja só. Esses aqui, frutose, glucose, sucrose, são carboidratos fermentáveis que atrapalham aqui, né? E os óleos, esse aqui, linoleico, ácido linoleico, são os óleos que são soja, milho, canola, né? Então, eles têm uma substância chamada de ômega 6, que são pró-inflamatórios. Quem é anti-inflamatório dessas gorduras? Ômega 3 e ômega 9 e ômega 7, né? Então, seria os ômega dos peixes, o azeite de oliva e o abacate, por exemplo, tem essas gorduras chamadas anti-inflamatórias. Existe uma cadeia dentro do nosso corpo que é pró-inflamatório, anti-inflamatório. Isso funciona o tempo todo, o tempo todo. Se você alimentar mais o pró-inflamatório, o anti-inflamatório não dá conta. É esse que é o problema, né, do desequilíbrio. Quais seriam, então, também as atitudes positivas para o nosso sistema imunológico, né? Eu preciso lavar as minhas mãos, só que não exagere nessa higiene, né? Lembra que a gente fala assim, né, entre mães e filhos, vitamina S, vitamina da sujeira. Não é para ficar comendo sujeira, gente, pelo amor de Deus, não me interpretem mal,
tá? Então, a higiene ela é importante, mas não em excesso, né? Aquilo que nós mencionamos antes, que é o excesso de higiene, foram feitas pesquisas de crianças, né? Que excesso de vida em apartamento, né? Não andavam descalços, sempre com calçado, não tinham contato com natureza, né? Então a gente fez assim, estudos, não. A gente leu os estudos que partiram do excesso de germe-free. As crianças ficaram germe-free, ou seja, ninguém mais tem germes, né? Então isso começou lá, desses estudos com essa condição. Mantenha, né, a sua saúde em equilíbrio, faça atividade física, seja zen o mais que você puder, né? Evite cigarro, controle, né, a quantidade de água que você bebe, tenta, né, manter-se longe de agentes ou situações estressoras. É claro que dentro de um ambiente de trabalho, você não vai viver numa redoma de vidro, né? Mas você tem que lidar melhor com aquelas situações. Então, nós temos os alimentos, né, a meditação, o sono necessário, qualidade do sono. O que é um sono bom? É aquele sono reparador, aquele sono que você acorda e uau, o que eu tenho hoje para trabalhar? Não é aquele sono assim, meu Deus, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, né? Esse é uma pessoa, a gente já é uma pessoa fatigada, ela pode ter N motivos para estar assim, mas pode começar o jeito, o horário e como ela está dormindo, né? Levar celular para dentro do quarto, hoje é o pior veneno que a gente possa imaginar, que está interferindo lá com o nosso sistema nervoso central. Nós temos, né, reguladores aqui dentro do nosso cérebro que são, vamos dizer assim, agredidos com excesso dessa luz azul. E aí nada mais funciona como deveria funcionar. Enquanto nós dormimos, nós temos, então, uma cadeia de reparos acionada. Só que essa cadeia de reparos, ela só vai existir se o seu cérebro estiver dormindo, descansado, ou seja, desliga uma parte para ligar a outra. Se você tem essa onda azul, esse excesso de exposição, é como se você estivesse olhando para o sol, e aí o teu corpo pensa que é de dia, e aí os hormônios da noite não conseguem ser ligados. Então a gente diz que nós interferimos com o nosso ritmo circadiano. O ritmo circadiano é aquilo que separa o nosso corpo do dia e da noite. É como se nós pegássemos um gráfico e colocássemos lá tudo que acontece de noite, um gráfico não, pode ser um círculo, tudo que acontece durante o período noturno e tudo que acontece durante o período diurno, certo? Induzido por hormônios que são os reguladores. Quem não dorme não tem essa atividade perfeita. Ou ela acontece só um pouquinho, ou ela nem acontece, né? Tem gente que eu atendo que vai dormir às 6 horas da manhã, quando escuta o barulho dos 5 horas da manhã, quando escuta os passarinhos cantar. Por quê? Fica no computador assistindo aula, assistindo curso, quer aprender. Sim, a gente hoje está com sede de conhecimento, né? Só que a gente precisa controlar um pouquinho isso, né? Hoje a internet facilitou esse lado, porém, nós estamos pagando um imposto caro por isso. Então, a gente tem que voltar um pouquinho ao que a gente diz que é de normal, né? O sono regular. Que hora seria? Pelo menos 23 horas é o limite. A partir das 20 horas começa a liberação da melatonina. A melatonina é o nosso principal regulador do sono, e a gente diz que ele é o sono da beleza. Começa com a melatonina, só que ela já é ligada às 8 horas. Aí o pico dela é às 10, e aí se você não apagar a luz, você perde o efeito, e aí realmente você não consegue relaxar e dormir, né? Cuidar com excesso de bebidas alcoólicas, né? Tenta ser o mais positivo possível, né, dentro da sua realidade, mas treine a sua mente para isso é importante. Esse comportamento perante as situações, né? Eu sei que determinados países hoje vivem mais catástrofes do que nós, né? E você ficar zen mediante uma catástrofe, é claro que é complicado, mas dentro do seu mundo que você está vivendo hoje, nós somos privilegiados, né? Quem está no Brasil, poder ter uma condição de estabilidade ambiental, né, ainda, né? Então, tentemos ser o mais positivos possíveis.
tome vitaminas. Eu sou a favor das vitaminas, então eu sou aquela nutri que orienta a alimentação, mas que tem sempre uma receitinha aí de suplemento para passar. Por quê? Hoje a qualidade dos alimentos não é mais a mesma. Então aquelas tabelas que orientavam a gente que teria tantos nutrientes naquele alimento, hoje já não tem mais essa mesma quantidade, porque houve uma alteração no solo, houve uma alteração na qualidade do alimento, da semente que foi plantada, então o alimento colhido já não tem mais qualidade, tá? Então, por isso, tudo isso interfere com o quanto você vai comer e absorver. E esse absorver ainda depende se você tem um intestino adequado para isso, para absorção. E tome sol, né? Sol é vida. Aqui eu tenho, então, as minhas referências, para quem, né, gostar de estudar um pouquinho mais, né? A gente agradece também, né, em nome do Centro de Medicina Integrativa, né? E eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco até agora. Este, então, é o meu Instagram. Quem quiser e puder me seguir e curtir, lá a gente sempre tem informações que vêm, então, contribuindo um pouquinho, né, com o conhecimento. Muito obrigada. Doutora Sandra, a gente que agradece essa palestra importantíssima, quer dizer, toda essa relação com a saúde intestinal, não é? E a prevenção das doenças autoimunes, assim, um conhecimento importantíssimo que você trouxe. E agora eu vou abrir para as perguntas, se alguém quiser colocar alguma coisa, e também tem aquelas perguntas, né, que já foram enviadas. Isso, Aquelas sobre o tema, né, tá. especificamente, se você puder Isso, respondê-las. tá. Você que vai ficar com as perguntas ou o chat vai ficar aberto depois? Não, as pessoas vão abrir o microfone e Ah, vão fazer as entendi. perguntas. Ah, ótimo. Você quer que eu abra, então, as perguntas que você já me mandou, certo? Sim, as relacionadas ao tema. Sim, Porque vamos lá. algumas você falou que escaparam um pouco ao tema, né? E a gente Então, responde ao final, né? aham. A gente tem Mas, tempo. gente, se alguém quiser fazer alguma questão, pode levantar a mãozinha também, que aí a gente faz uma filinha assim Isso, né? isso. Eu falei muito rápido, eu posso voltar, né? A explicar novamente algum slide que queiram, né, fazer mais perguntas. Desculpa, esclarecer mais, né, essas perguntas, Tá. se vocês quiserem, podem ficar à vontade. Doutora Sandra, o Flávio levantou a mão. Tá, Flávio, pode falar. Ah, você precisa liberar o microfone dele. Espera. Só um minuto, gente. Estão bebendo água, gente? Sim. Olha aí, ó. Quem não gosta de água, a ideia é sempre colocar alguma misturinha aqui. Não é que eu não goste, eu só coloquei para mostrar para vocês. Flávio, você não consegue liberar seu microfone, né? Só um momento. Bom, enquanto eu libero o microfone lá, eu vou responder aqui o que eu recebi ontem, né? Da Ellen. Ontem, quem que escreveu aqui? Fabiola. Ontem li uma matéria muito interessante que fala sobre a metformina, sendo que, mesmo não tendo diabetes, ela ajuda em evitar o envelhecimento da pele e ajuda igualmente na prevenção do câncer de colo. Ah, sim, a gente falou que não ia responder as perguntas não inerentes ao assunto, né? Deixa eu pular essa, tá, Fabiola? Depois eu respondo. Aqui a Mag também está perguntando sobre climatério, depois a gente volta. E vou responder a pergunta do Martin. Ele menciona, então, assim, se alguém está com suspeita de doença de Crohn, pode lidar bem ao longo da vida, sem tratamento médico do tipo de esteroides, eu acho que ele quis dizer corticoides, né? Então, Martin, isso depende da qualidade das características manifestas. A doença de Crohn, ela é uma inflamação, ela é uma doença inflamatória intestinal, e aí vai depender do grau dessa inflamação que uma pessoa apresenta. E esse grau de inflamação, às vezes, ele precisa de medicações só para abrandar aquele grau, certo? E isso vai acabar interferindo, se não for uso de medicamento, com a qualidade da absorção dos nutrientes. Então, por isso que, às vezes, é necessário. Para alguém com essa suspeita,
ou problemas intestinais, ou absorção intestinal, que tipo de alimentação saudável se recomenda para ganhar peso? Então, sempre a gente vai estar conhecendo bem esse indivíduo que está na nossa frente, que está com essa condição, e a gente vai fazer uma programação voltada para a qualidade que ele está podendo comer naquele momento. Existem os alimentos que são irritantes, a gente tira, e a gente orienta, então, aquilo que pode ser absorvido, né, que tenha uma atividade biológica mais importante naquele momento. Os suplementos de proteína para praticantes de atividade física nem sempre serão à base de leite. Eles serão basicamente à base de plantas. Então, a gente vai recomendar o whey vegano, tá? Então, vegan protein. Ele nem pode ser chamado de whey. Tem que ser vegan protein, ou seja, proteínas veganas. E vamos ter que colocar os carboidratos para dar o aporte de energia que a pessoa pode comer. E certamente não serão as fontes do glúten. Então, a gente vai usar mais alimentos, fontes que não sejam glúten. Então, vai ser a base de arroz, a base de mandioca, a base de milho, se não for intolerante. Então, esses alimentos entrarão na dieta dessa pessoa e também as fontes de gordura. O azeite de oliva, o abacate, então seriam essas gorduras boas. Para quem precisa aumentar calorias, a gente até orienta assim, coloca uma colher ou uma porção de azeite sobre o seu prato de comida. Só que você não pode estar em fase de diarreia, porque às vezes essa gordura ela vai piorar essa condição. Tá? Então, para ganhar peso, seria essa suplementação de proteína vegana, mais calorias vindas de carboidratos possíveis, né, para esse indivíduo, e atividade física. Sem exercício, sem musculação, a gente não consegue fazer grande quantidade de músculos, né? Tá? Nós temos hoje... Sandra, só um momento, só para dar um aviso aos participantes, o microfone de todos está liberado, então quem quiser fazer a pergunta é só permitir o seu microfone. Flávio, abra o seu microfone para fazer sua pergunta. Você clica lá em cima, onde tem microfone, e aí você libera seu microfone. Está acontecendo alguma coisa que ele não está conseguindo, porque eu já permiti que todos usem o microfone aqui nas configurações. Então, bom, Flávio, caso você não... Libera o chat. Então, o nosso chat, ele não funciona. Ah, tá. Quer dizer, ele está funcionando. Flávio, é porque nas últimas palestras o chat não funcionou, mas Flávio, digite a sua mensagem que eu leio para a doutora Sandra. Aqui, quando a gente olha em participantes, eles aparecem ainda todos com o microfone cortado. Todos com o microfone cortado, só um Sim, minuto. se a gente olha aqui em participantes, quando a gente entra aqui, né, ver participantes, o seu não está, agora você cortou, o seu. Você cortou o seu agora. Ou isso é uma condição, como você diz, agora cada um tem que liberar o seu. Vou respondendo então agora, enquanto, né? Se precisar é só interromper. Da Maria Ercília Murakami. Por que há muito mais mulheres com doenças autoimunes do que homens? Bom, acho que a gente já explicou lá, né? Que essa condição ela é ligada à nossa vamos dizer assim, nossa condição hormonal, né? Então, nós somos também mais estressadas, e aí afetamos mais acabamos desenvolvendo mais o desequilíbrio, né, do nosso sistema, por conta disso. Então, não tem uma explicação ainda muito direta. Aqui, há crianças que têm doenças autoimunes, daí não pode haver uma correlação entre a alimentação saudável e essas doenças. Sim, daí nesse caso das crianças é porque é genético, né? Então ela já nasceu com aquela condição. Em relação à classe social, o que a gente tem como resposta é que ela é uma doença subnotificada, né? Então é por isso. Então não há uma notificação ou uma identificação de doenças autoimunes em classes sociais mais inferiores. Ou a classe social média e alta, ela tem condições de fazer exames
e por isso ela é mais diagnosticada. Então, eu entendo desta forma. Essa pessoa também, a mesma pessoa, né, tem uma síndrome, disse que as mulheres são propensas a ter doenças autoimunes porque são muito estressadas. É isso aí, né? Então, a gente já comentou. Isso faz sentido, né? Interferindo com o cortisol, que aumenta a liberação de macrófagos, esses macrófagos ativam, né, processos inflamatórios, e esses processos inflamatórios, eles vão estar, então, em maior circulação e ativados, e por isso, se nós temos mais inflamação, nós vamos ter mais condições de doenças autoimunes por interferências sobre a capacidade do sistema imunológico funcionar de uma maneira adequada. Ellen, não conseguiu, né? Não, não, todos estão liberados. Aí o Flávio teria que liberar o próprio microfone dele, mas eu acho que ele não está conseguindo. Eu enviei uma mensagem no chat para todos, para o Flávio escrever sua pergunta aqui, e aí eu leria. Tá. Bom, enquanto isso se resolve, o Martin, ele levantou a mão. Martin, pode falar. Olá, bom dia. Bom Bom dia. dia. Muito obrigado pela possibilidade de falar e também para a senhora repetir, por favor, porque eu estava fazendo serviço. Eu não poderia. Eu ouvi quando a senhora estava respondendo a minha pergunta, mas eu não poderia escutar no momento. Então, em relação a medicamento, ou a senhora pode repetir seu conselho? Repito, sim. Tá. Em relação sobre o medicamento, ele vai depender da condição que está aquela doença naquele momento. Se você está, no caso, apresentando um grau inflamatório muito grande, ou seja, a doença de Crohn, ela é uma doença inflamatória intestinal. Então, ela tem partes do intestino que estão inflamadas. E elas oscilam nesse grau de agressão na hora dessa inflamação. Quando está num grau muito elevado, é preciso sim o uso dos medicamentos, tá? Que seriam então esses corticoides, ou atualmente os imunomoduladores, seriam então melhores. E para fazer a massa muscular, no caso, quem tem essa condição, a gente recomenda as proteínas veganas, então as vegan protein, né? Associadas a carboidratos livres de glúten. Então, carboidratos de alimentos produzidos, então, a partir de farinhas de arroz, farinha de tapioca, farinha de milho, se for tolerado o milho para essa pessoa. Tá? Então, será uma dieta com carboidratos permitidos, com uma proteína de origem vegana e as gorduras indicadas, que seriam as melhores, o azeite de oliva e a gordura do abacate, por exemplo. E esses você pode encontrar líquidos também, gordura do abacate, e pode estar colocando sobre a comida para aumentar o valor calórico quando a pessoa está magra, muito magra, né? Cuidado com a quantidade de gordura, porque ela também pode piorar uma condição de diarreia quando presente. Respondi, Martin? Muito obrigado, sim, entendi. Então, tá certo. Flávio? Bom, agora o Flávio pode falar. Agora vocês estão escutando? Sim, estamos. Desculpa, eu tive que desligar e ligar de novo, que aí funcionou, não sei o que era. Ele ficou, então, como cortado desde a primeira, né? E não conseguiu ativar. Aí eu desliguei, conectei de novo e funcionou. Eu queria lhe perguntar, a senhora mencionou sobre a importância de evitar leite. Eu queria saber se o leite desnatado também seria adequado evitar e por quê? Tá. Flávio, essa pergunta é para alguém que já tem doença autoimune? Não. Não. Na verdade, seria uma condição normal. Eu achei normal. que qualquer pessoa deveria evitar leite. Então, em regra, sim, a gente fala que a caseína e a globulina, ou seja, as proteínas do leite, elas são pró-inflamatórias. Então, independe se o leite é desnatado ou sem lactose, ele vai conter proteína. E essa proteína, ela cria essa condição de
acionar inflamação. Só que isso também tem a ver com a individualidade. Eu diria que seria interessante fazer a pesquisa da intolerância alimentar primeiro, né? Então, eu gosto muito de leite, tome, mas não abuse, certo? E a melhor forma de ingerir os laticínios seria através da fermentação desse leite, o iogurte ou a coalhada. Nesse processo de acidificação do leite, nós temos, então, uma melhora da capacidade digestória. E aí esse padrão de proteína está mais quebradinho. E, pelo fato de ter bactérias ali que fermentaram aquele iogurte, facilita o equilíbrio lá do seu intestino. Também há hoje uma condição da escolha de um leite de qualidade superior. Hoje o leite comum de prateleira de supermercado, ele é um leite embalado com a mistura de vários produtores. Então esse leite de caixinha comum, a gente tem uma mistura de diversos tipos de laticínios, né? De empresas de laticínios que vão lá misturar e deixar aquele leite na prateleira para a gente, com prazo de validade longo, né? Vocês podem olhar lá. Hoje existem, então, leites que são de uma única fazenda, então você já tem também uma condição, né, de melhorar isso, você não ter essa mistura tão grande, e existe hoje já fazendas que produzem um leite com uma proteína menos alergênica. Ela tem uma classificação chamada de... As proteínas do leite, elas são classificadas pelos estudos de A, proteína A1 e proteína A2. Então, agora existe um rebanho que está sendo desenvolvido no Brasil, na Europa já era há mais tempo, que é o rebanho que produz o leite A2. O leite A2 tem uma proteína menos alergênica. Então, se você procurar, coloca na internet onde você mora, onde comprar leite A2, e aí vai aparecer algum fornecedor. Existem sites também, né, que você já vê lá em A Fazenda, dessa produção, e aí ele tem lá, onde encontrar nossos produtos. Você coloca seu CEP e ele vai dar a relação de onde você pode comprar. Seria uma solução que eu tenho para você. Tá bom, obrigado. Eu ia lhe perguntar também se a senhora indicaria alguma coisa para substituir o leite. Sim, aí neste caso seriam os leites vegetais. O leite de amêndoas, o leite de arroz, o leite de castanhas, o leite de aveia. Então, seriam esses leites feitos de algum vegetal, tá? Para quem tem alergia, por exemplo, a leite de vaca, existem outros, né, rebanhos, que é o leite de búfala, né, queijos e derivados da búfala, eles têm um padrão menos alergênico. Mas por quê? Porque a gente não é acostumado ou não expôs o nosso corpo a essa proteína. Desde a nossa infância, eu pelo menos, eu não tinha leite e queijo de búfala quando eu era criança. Agora eu tenho acesso. Então o meu corpo, ele não tem a memória para o leite de búfala. Lembra que eu expliquei que a memória negativa, ela se transforma com o tempo também. É pelo excesso da exposição daquela proteína. Então, esses rebanhos que a gente não tomou ainda o leite, leite de cabra, leite de búfala, né? Esses outros leites, pode ser uma tolerância melhor. Ou então esses leites vegetais. E aí, esses leites vegetais você vai comprando de diversas marcas, tenta comprar esses que são com selo orgânico, né? Que aí você vai errando menos, e aí até você achar um que atenda o seu paladar. Um detalhe importante: leite vegetal não terá gosto de leite de vaca. Então, não fazem cara feia quando vocês experimentam um substituto. Estejam abertos a novos sabores. Sim. Tá certo, Flávio? É uma boa dica, doutora. E ele é mais calórico? O leite vegetal? Não. Normalmente ele é baixíssimo valor calórico. Tá bom. E comparado ao leite. Baixíssimo, eu estou exagerando. De baixo valor calórico. Agradeço, obrigado, hein? Tá bom. Doutora Sandra, então, fazendo aqui uma ponte com a pergunta do Flávio, eu vou colocar aqui uma dúvida, uma questão. Em 2014, eu fui diagnosticada com intolerância à lactose, né? E aí, eu sou muito disciplinada e eu tirei todo o leite e fiz toda uma reeducação alimentar e tal. Aproveitei e tirei o glúten também na época. Mas aí, o que acontece? A alimentação fica muito restrita, né?
Aham. porque eu já não como carne vermelha. Aí já evito o glúten, não posso a lactose, então minha alimentação ela fica muito restrita. Mas a minha dúvida é com relação ao leite vegetal mesmo, porque então há 9 anos eu estou consumindo leite vegetal, me adaptei super bem, tanto ao de arroz quanto ao de amêndoas, ao de aveia, não tenho nenhum problema com relação ao gosto, mas, eu fico pensando se esses de caixinha são saudáveis. Pois Porque então, de caixinha a gente já imagina que tem alguns conservantes, aí eu: "Será se eu não estou agredindo?". Então eu sempre tomo o leite, mas com uma certa dúvida, sabe. certo. O que que você, claro, pode fazer é procurar esses leites que são mais clean label. Eles vão ter menos aditivos. Então, essa palavra, às vezes, ela está até escrita sobre, né, a embalagem. A linha de orgânicos, né? Então, você já vai ter uma classificação de uma qualidade de produção mais saudável. Ou a solução é você fazer o seu leite em casa. Não é difícil, é trabalhoso, mas você pode fazer. Então é só colocar no YouTube hoje, a gente aprende tudo, né? Qualquer Uhum. técnica, qualquer coisa você busca lá e você encontra a forma de fazer. O que eu mais faço é o leite de coco. Você compra aquela castanha do coco, passa uma água, lava lá, aquela que é branquinha com a casquinha marrom por fora, Sim, tenta limpar um pouco o que você puder daquela casquinha marrom para o leite não ficar tão escuro, né? E aí você coloca água morna para quente no liquidificador com aqueles pedaços daquele coco, tritura muito e passa num voal, num coador com voal. O pano voal existe para comprar em metro, ou você vai nessas lojas de produtos naturais, você pede coador de pano voal. Todo certo. bonitinho, tem até um negocinho de amarrar, e aí você vai apertando aquele leite, ele vai sair assim, ó, branquíssimo. Quando você acaba de fazer, não tem diferença com o outro leite na aparência. E o Uhum. sabor nem se compara com esse leite de coco de garrafinha que a gente compra. Então, ele é um sabor Certo. muito bom. As castanhas e amêndoas, essas outras sementes, elas demoram um pouco mais no processo, porque sempre vai exigir o remolho, tá? Então, sempre tem que deixar essas castanhas e sementes de molho, jogar água fora. Tudo Uhum. que você deixa de molho, você tem que jogar água fora. Feijão, grãos, qualquer coisa, jogue a água fora. Na água vão sair fatores antinutricionais, tá bom? E aí esses leites também demoram um pouquinho mais porque ele tem que ter um remolho. Então você deixa de noite de molho, de manhã você levanta, tritura a sua amêndoa, você já vai ter seu leite, Certo. tá? Tá certo, doutora. É, eu tenho que resolver isso, porque eu fico tomando de caixinha, mas eu sinto que não é uma coisa, assim, muito saudável. É. Eu E outro teria que detalhe, organizar isso. Uhum. lembra que a gente falou da dieta rotativa? Nós não precisamos tomar todo dia, né? Aquele alimento. Então, substitui por suco, substitui por um suco de vegetais, substitui por um Sim, chá, vai fazendo alternância que você reduz essa concentração daquela substância. Deixa o seu tempo, um intervalo, para que ele faça a desintoxicação. Se ele tem menos perfeito. trabalho para fazer, ele vai fazer bem feito. O problema é o trabalho que ele tem, coitado do fígado, né? Sim, sim. O fígado, eu sempre falo assim, que o fígado é como se fosse aquela faxineira que você contrata depois de um mês sem lavar louça. Exagero, né? Ou seja, o fígado encontra aquelas situações, meu Deus, aonde que eu vou começar? E aí ele vai fazendo o quê? Prioridades. O efeito detoxificante que os nossos órgãos fazem é prioritário à sobrevivência. Então, eles vão cuidar daquelas situações mais emergentes. Por isso que pele, cabelo, unha vai ficando feio, né? A depender da qualidade de alimento que a gente tem e intoxicantes, porque isso não é prioridade. Ele vai garantir a saúde interna. E o fígado, coitadinho, né? Ele é o condutor dessa questão, né, de detoxificar tudo, medicação, tudo que a gente usa, o nosso fígado vai trabalhar ao nosso favor. E depois os rins, né? E aquilo que não presta, aquilo que precisa ser eliminado, vai sair pela urina e pelas fezes. Então, por isso que a gente tem que ter esse caminho sempre funcionando, fazendo xixi e fazendo cocô. A gente precisa. Tem gente que não bebe água porque não quer fazer xixi, pelo amor de Deus. Não pode pensar assim.
né? Você está sobrecarregando o seu sistema, está estacionando tudo, está dando engarrafamento de toxina, né? Quando você não elimina direito. E se tem intestino preso, vamos estudar isso, vamos atrás, vamos buscar fazer essa função acontecer, né? Isso. Doutora Sandra, teria mais alguma pergunta das que Sim, eu tenho enviei? aqui. Porque eu Aham. saí, aí eu não acompanhei. Pois não. Tá, tem sim, a Maria Murakami fez aqui algumas perguntas, né, em relação, acho que eu já expliquei aqui, sim, eu falava que ela é portadora de uma síndrome, e o médico mencionou, já respondi também, a ligação ligação direta entre intestino e a síndrome, sim, né, eu acho que ficou claro, Maria Ercília, a relação das doenças com autoimunes com o intestino, e naturalmente, quem não tem, né, um controle maior sobre a alimentação, precisa observar como está essa qualidade, como está absorvendo. No caso, se tem fadiga, se tem cansaço, e os sintomas da síndrome de Sjögren, por exemplo, é a secura, né? Então, você naturalmente, você bebe água, e se você beber muita água, você acaba ainda perdendo eletrólitos de tanto fazer xixi. Então, quer dizer, fazer xixi demais também não é bom, tá vendo? Eu acabei de falar que tinha que fazer xixi. Só que fazer xixi demais também acaba perdendo eletrólitos, tá? Que mais? Estou lendo aqui. Então, tem que cuidar com a reposição, principalmente potássio. Se você bebe bastante água, por causa da boca seca, toma água de coco nos intervalos, faz um suco de vegetais nesses intervalos, para você repor os nutrientes. O que comer, né, para não desencadear os sintomas. Saber, primeiro, o que te faz mal. Você precisa buscar, pesquisar. Entre os testes, hoje a gente tem um teste que eu chamo de A200. Ele não é um teste, vamos dizer assim, cientificamente comprovado, tá? Tem as suas negações ali, né? Que não funciona, que ele é uma resposta ao que a pessoa está comendo naquele momento. Só que eu entendo que se a pessoa está comendo naquele momento e ele está reativo, é porque não está sendo bom. Então, eu interpreto assim. Por isso que esse teste alimentar, ele tem que ser feito pelo menos a cada ano, para quem sofre de uma doença autoimune, para saber o que está intolerante naquele período, né? Então, eu diria isso. Saber o que comer mediante um teste de intolerância. Me parece que a alimentação tem tudo a ver com sintomas, sim. Seria a síndrome de Sjögren que causa os problemas alimentares ou vice-versa. É a junção da situação, tá? Então, um que provoca o outro que provoca o um, né? Então, é sempre buscar o equilíbrio, como que você está. A gente tem uma hora que está super bem e tem uma hora que a gente não está muito bem, né? Então, nós temos que tentar ficar o mais retilíneo possível, equilíbrio, né? Então, essa mesma pessoa conta que sempre foi muito alérgica, então veja como já teve, né, a passagem desses alergenos pelo intestino. Então, esse intestino, provavelmente, ele já está com um fator imunológico super ativado sempre, e o desencadear de uma doença autoimune é uma consequência de longo prazo, de longa exposição a alergenos, no caso. Mesmo ela sabendo qual era o alergeno, ela acabou desenvolvendo igual, né, a doença autoimune. Por quê? Porque tem outros fatores envolvidos, que é o fator ambiental. A gente nunca está assim, em situação perfeita, né? Sempre tem parece que tem né, uma coisinha ali interferindo. Provavelmente você já nasceu com a doença autoimune, pode ser, né? A condição genética que a gente sabe que pode ser. E a alergia seria uma confirmação disso. Isso mesmo, Maria Ercília. A próxima pergunta que ela faz... Gente, eu não estou lendo a pergunta, só estou lendo a resposta. As pessoas não estão entendendo nada, né? Acho que é melhor eu ler. É que o texto está tão grande e eu estou tentando resumir. Foram várias perguntas no mesmo. Tá, desculpa, agora eu prometo. São só mais 2 perguntas, eu vou ler. A gente ainda tem tempo, né? Tem outra pergunta no ar, não, né? Não. Agora eu vou ler. Se uma substância é ingerida, comida ou remédios em geral, a reação alérgica se manifesta, podendo inclusive ser forte, dependendo do que for ingerido pela boca. Contudo, se o medicamento for injetado, não há reação. Daí o estômago ou o intestino estariam diretamente vinculados a essa resposta imunológica. Sim,
Porque tudo que tem passagem lá no intestino, você já tem um sistema imunológico de guarda, esperando aquele reagente. Por isso. Então, a resposta pode ser mais rápida do que você ingeriu ali pela boca, porque você já tem um sistema imunológico treinado para dar aquela reação. Porém, medicamentos injetáveis também podem provocar alergias, né? Isso em exames de imagem, né? Quando as pessoas usam os contrastes, já ocorreram também, né? Por injeção ali, uma reação alérgica. A última pergunta dela fala-se muito em intestino permeável. Até que ponto isso é verdade? Poderia ser essa a causa dessa resposta imunológica? Acho que nós respondemos durante a palestra. Sim. Né? Tá? Se ficou alguma dúvida, a Maria Ercília pode me perguntar, se tiver online ainda. Como tratar esses problemas, pois tenho ido a vários médicos sem sucesso. Bom, o que eu tenho para te aconselhar é buscar, então, pela nutrição, né? Você pode buscar um nutricionista, não precisa ser exatamente a minha pessoa, mas buscar um nutricionista que seja aberto a essas investigações. Buscar quais são os alimentos que você pode, quais são os que você não pode, fazer aquele tratamento dos 6 R's, primeiro remove, depois recoloca, restabelece os nutrientes e busca saber qual é o tipo de alimento que você pode comer. Mesmo com a lista em mãos, dentro daquela lista pode ser que você me fale assim, Sandra, na lista está aqui que está milho, mas eu não me sinto bem com milho. É importante essa informação. A gente sempre vai ouvir o que você tem a dizer e o que as tabelas nos orientam para dar o melhor tratamento. Tá certo, doutora Sandra. Gente, mais alguma pergunta? Bom, então, doutora Sandra, fazendo aqui uma ponte entre o assunto que a gente está discutindo e nossa atuação aqui na divisão, você falou algumas vezes sobre a questão de buscar sempre um equilíbrio psíquico, né? Seja pela evitação do estresse, seja aprender a lidar melhor com as preocupações e as angústias e tudo. Então, aqui na nossa divisão, a gente oferece algumas práticas de terapia integrativa. Então, aqui nós temos sessões de reiki individuais, né, presenciais, e temos sessões de meditação online. Então, estou falando isso para os servidores, para quem se interessar. E só falando novamente, nossa palestra está sendo gravada, a gente vai colocar no nosso site, no link Programa Alimentação Saudável, vocês procurem lá no site da Divisão de Saúde e Segurança do Servidor, que hoje ainda a palestra estará lá, e aí mais servidores também poderão ter acesso, doutora Sandra. E assim, o que mais me chamou a atenção na sua palestra foi como você é didática. Como ficou claro, assim, era um assunto que eu entendia zero, eu passei do zero para um entendimento, assim, ótimo, assim, uma compreensão muito clara, muito... Obrigada. Nossa, foi muito bom mesmo. Eu agradeço a sua participação. Que bom. A gente procura sempre buscar esse lado da compreensão. Eu entendo que se a pessoa compreende o que ela está apresentando, ela concorda mais com as nossas estratégias. Porque muitas vezes a pessoa não entende por que aquela situação é necessária naquele momento e ela abandona. Sim. Então, eu procuro sempre esse lado, eu falo muito, eu tive que me conter. Você não tem noção quantas figuras lindas eu tirei, né? De medo de falar demais, né? Por quê? Porque eu sempre busco assim, não, se ela compreendeu essa parte, eu tenho que fazer link com esse outro, com aquele outro, com aquele outro. Aí daqui a pouco eu estava percebendo, eu estou falando muito na parte de explicação da doença e pouco na alimentação, né? Então, essa é uma parte que eu gosto demais, que é explicar qualquer situação que a pessoa me verbalize, eu procuro, assim, compreender e então passar para ela a forma dela também compreender, porque só assim ela vai se ajudar,
né? Claro, e vai aderir ao tratamento, Aderir ao né? tratamento. Então, Uhum. nessa condição, assim, resumindo um pouco, né, essa questão da doença autoimune, ela tem muita ação a nível do sistema nervoso central. Então, por isso que eu enfatizei demais, né? A gente fala que cada um de nós tem um ponto fraco, um elo mais fraco. Nós somos como se fôssemos uma corrente, né? Se eu puxar para um lado, se eu puxar para o outro, ou seja, eu estou com um problema aqui, eu estou com um problema ali, uma sobrecarga de trabalho, ou uma preocupação, pode até ser boa, mas quando ela é excessiva, né? Aquele elo mais fraco vai arrebentar. Eu tenho um elo, você tem outro elo. Então, ter condições, né, de gerenciar essa parte é muito importante, porque não adianta eu estar bem com a alimentação se eu não estou bem com o meu intestino. Tem uma outra imagem que eu tirei que era a reação bidirecional do cérebro com o intestino. Então, tudo que acontece no cérebro vai para o intestino e tudo que acontece no intestino vai para o cérebro. É o tempo todo essa ligação. Então, por isso que essa necessidade do cuidado, desse comportamento mediante as situações que nós vivemos. Exatamente. E aqui, só complementando, a gente oferece também o programa aqui na divisão, que se chama Núcleo de Apoio Psicológico ao Servidor. Então, Usem, gente, usem! isso, a gente sempre estimula Usem! nas palestras e qualquer dúvida pode enviar e-mail para a divisão. O e-mail do Núcleo de Atendimento é dss.nap. Então, envie mensagem para a gente se quiserem tirar dúvidas, quais são os critérios do atendimento, porque cuidar da saúde mental, sobretudo para a gente que tem essa vida de provisória em diversas partes do mundo, então, assim, se torna até mais premente. Claro, e na situação que nós estamos vivendo um pós-pandemia. Sim. Essa pós-pandemia, Ellen, o número de condições psiquiátricas aumentou absurdamente. Primeiro porque ficamos trancados dentro de casa, depois porque não sabíamos o que iríamos enfrentar. Então essas condições, elas também hoje estão sendo muito estudadas como gatilhos importantes para o surgimento de vários processos de adoecimento das pessoas, né? Então, se eu posso prevenir ou melhorar a minha condição com essas terapias, usem. Às vezes a gente pensa, não é para mim, eu acho que eu ainda não preciso, mas vai lá, é melhor prevenir do que remediar. Sim. Não espere o diagnóstico, né? Vá antes. Ah, mas eu não sinto nada. Ainda. Quando a gente fala em doença autoimune, relembrando, muitas pessoas têm sensações que é mal-estar, gases, fadiga, uma dor de cabeça que não resolve, uma situação que às vezes não tem um diagnóstico, mas que te tira aquela vitalidade, e talvez você já seja um portador de alguma alteração, só que ela ainda não estourou, né? A ponto de você, meu Deus, agora eu tenho que ir no médico, né? Eu tenho que fazer alguns exames. Então, pensa sempre no lado da prevenção. A alimentação, ela é a base da sua vida, com toda certeza. Você acertando na alimentação, você vai evitar muitos, né? Vamos dizer assim, muitos problemas aí no seu decorrer da sua vida. Então, vocês estão de parabéns. É muito importante usufruir de todas essas opções que vocês têm aí no departamento. Tá certo, doutora Sandra. Muitíssimo obrigada. Gente, eu agradeço também a presença de todos, porque é sempre importante a gente poder divulgar essas informações, esse conhecimento. E ficaremos em contato, doutora Sandra, tá bom? Eu agradeço. Se puderem me seguir lá no Instagram, hoje o nosso cartão postal é quantos seguidores tem, quantas curtidas leva, que coisa difícil é isso, né? Não que isso faça muita diferença na minha vida, porque eu pouco assim ligava para isso, mas nossa, como é necessário estar ali sempre atualizando, e a gente tem que contratar pessoas para fazer isso. Se a gente não pode com alguma coisa, vamos contratar alguém que faça, né? Exatamente, porque agora tem esse trabalho aí, essa outra jornada, né? A outra jornada de cuidar das mídias, né? Então eu conto com a colaboração de vocês. Obrigada. Tá bom, pois, gente, um abraço a todos. Bom carnaval, bom fim de semana. Bom carnaval e tudo com muita moderação. Divirtam-se, acima de tudo, é o mais importante, a diversão, mas com moderação. Tá certo. Tchau, doutora Até Sandra. mais. Tchau.
É.